Pessoal, é uma honra, um prazer, uma alegria, uma satisfação. Bom dia para os brasileiros. Hoje já é quase tarde em Portugal, já é quase o horário do almoço, 11h30 da manhã. Estamos aqui com o Vicente Sevilha Júnior, um dos maiores empreendedores da contabilidade aqui no Brasil, uma pessoa que faz toda a diferença. Ele, além de ser empresário da contabilidade, ele também é youtuber, ganhou um prêmio do YouTube, não foi isso, Vicente? Ganhamos sim, verdade. Um prêmio muito especial. E, Vicente, para a gente começar aí, contar para o pessoal como que foi essa história, como é que você começou a Sevilha Contabilidade no Brasil? Você sempre teve essa ideia de criar um escritório de contabilidade? Conta para os nossos amigos em Portugal aí. Vou contar sim. Roberto, obrigado pelo convite. João, muito obrigado, viu, pelo convite. A Bisdocs, é um prazer estar com vocês aqui. Quero começar assim, dando um grande abraço para os meus colegas contadores aí de Portugal e também para os do Brasil que estiverem assistindo. Já que o Roberto quer que eu conte a história, eu recomendo que vocês peguem lenço, porque é uma história emocionante. Nós vamos chorar juntos aqui na nossa aventura, né? Roberto, pro Roberto já contei isso, mas vou contar para os meus colegas portugueses, né? Eu tive eu não sei se eu digo que é uma grande alegria ou se foi uma grande infelicidade. Mas eu nasci sabendo que eu seria contador. Eu me lembro, João, para você que eu não contei essa história nenhuma vez, eu, garotinho, assim, 6, 7 anos de idade, brincava de ser contador. Olha que coisa mais maluca, né? E não é, viu, meus amigos, nenhuma influência de família, não. Meu pai não era contador, meu pai tinha outra profissão, mas eu sempre tive essa convicção dentro de mim que eu seria contador, né? E pode parecer, assim, algo incomum, mas eu via um pouquinho meu pai, assim, só para dar uma explicação do porquê me apaixonei pela profissão. Meu pai tinha uma empresa e ele tinha um contador, e meu pai sempre falava na família ali, que nós jantávamos todos juntos, e ele sempre contava sobre as coisas da empresa e como o contador tinha resolvido um assunto, como o contador tinha resolvido outro, e eu, garoto, fiquei com aquela imagem de que o contador ajudava muito meu pai, e eu, então, tive vontade de ser essa pessoa que ajuda os outros. Eu disse, não, eu, quando crescer, serei contador, e como contador vou ajudar as pessoas que, como meu pai, têm a sua empresa. Sem entender o que era, aquilo se formou já dentro de mim, né? Então foi muito rápido assim, Roberto e João e meus amigos, o seguir da carreira, porque eu não perdi muito tempo definindo o que ia fazer. Eu já logo fui para essa direção, fui estudar contabilidade, e aqui no Brasil existia um curso que era o técnico em contabilidade, e você podia se formar nesse curso e já começar a trabalhar como contador. Eu me formei no curso com 17 anos de idade e imediatamente montei a minha empresa de contabilidade. Então, aos 17 anos, eu montei a empresa aqui, o João e o Roberto e meus amigos. Assim, eu gosto de contar essa questão, que eu tive a felicidade de, quando montei a empresa, eu tinha tudo o que precisava para a empresa acontecer, para montar a empresa de contabilidade, né? Então, eu vou contar para vocês o que eu não tinha. Ao invés de falar o que eu tinha, eu vou dizer o que eu não tinha, né? Então, eu não tinha experiência, eu não tinha clientes, eu não tinha dinheiro, e eu não tinha nenhum lugar para a empresa ser, porque quando eu montei a empresa de contabilidade, foi no quarto da casa dos meus pais, onde eu morava, e ficou sendo ali a minha empresa de contabilidade, sem nenhum cliente, sem absolutamente nada, só com aquela convicção na cabeça, né? Para fazer a história ficar curta, porque senão a gente passa amanhã aqui conversando sobre isso, né? Demorou perto de uns 5 anos para eu conseguir ter um negócio de verdade, para eu transformar aquela ideia incipiente numa empresa de verdade. Foram 5 anos que eu demorei para aprender que uma empresa de contabilidade, como qualquer outra empresa, né, demanda muitos controles, muitos cuidados que eu não conhecia e que eu fui aprendendo ao longo da jornada, né? Mas não me arrependo não, viu, João e Roberto? Este ano a Sevilha Contabilidade, que é a minha empresa, completou 33 anos, e 33 anos assim de ter ajudado, com alegria de dizer para vocês que nós ajudamos muitas empresas brasileiras e algumas até de outros países nas suas missões de trabalhar, né? Então, assim, Roberto, a primeira amarração é isso. Eu me movo na contabilidade, a paisagem que eu tenho atrás de mim e que me faz pensar em contabilidade é a paisagem que entrega para o contador o papel de quem tem capacidade e mais até a obrigação de ajudar as empresas que contratam o serviço dele. Vicente, e como é que foi essa transição sua aí de um escritório tradicional para um escritório que usa alta tecnologia, né? Para vocês que nos estamos assistindo, o Vicente, ele é pioneiro na utilização de mecanismos automatizados, né, de os famosos bots, os robôs, aqui no Brasil, e ele automatizou de forma extrema o escritório dele e ganhou muita produtividade, né? Como é que foi esse processo? De repente, você teve um sonho, assistiu um filme de ficção científica e mudou a realidade do seu escritório, ou essa inspiração veio de algum lugar?
Então, na verdade, eu vou contar essa história. Eu estou aqui pensando, né, Roberto, o quanto eu falo ou quanto eu não falo, não porque eu quero não contar alguma coisa, mas porque eu não quero chatear o pessoal que está nos assistindo aqui. Mas eu vou contar aqui um ambiente um pouco maior, eu vou dar um cenário um pouco maior de resposta para a tua pergunta, Roberto. Peço licença para o João para me estender um pouquinho nessa resposta, porque eu acredito que é importante contar um pouco desse processo a partir de um começo mais atrás, um começo mais lá no fundo, né? Como eu acabei de dizer a vocês, eu sempre acreditei que o papel da contabilidade é, de fato, ajudar as empresas. Ela tem uma missão que é uma missão de conseguir ajudar as empresas a atingir seus objetivos. Quando eu, de fato, me tornei contador e comecei a trabalhar com a contabilidade, eu tive o que eu chamaria de um choque de realidade, porque eu fui descobrir, aqui no Brasil, eu não conheço bem como é em Portugal, mas eu fui descobrir que aqui no Brasil, a maior parte do tempo que nós gastávamos na nossa tarefa, a maior parte da energia que nós, como contadores, dedicávamos para a nossa profissão, ela era consumida com atividades que não ajudavam de verdade o cliente. Atividades que eu vou classificar assim como atividades burocráticas, atividades mecânicas, atividades repetitivas, que de fato não colaboravam com o sucesso do cliente. Então, eu desde o começo fiquei muito frustrado de perceber que a maior parte da energia que eu despendia para executar a minha profissão não era de fato focada no cliente, era focada em processos que aconteciam no meio do dia a dia, do cotidiano da nossa empresa de contabilidade. E isso sempre me incomodou, porque, como eu contei a vocês, meu objetivo sempre foi levar ajuda para os clientes. Então, eu sempre olhei estes processos todos que tomam energia do contador e que impedem que o contador preste atenção no cliente, como processos que nos atrapalhavam. E a partir daí, Roberto, é que eu comecei a olhar a tecnologia, isso já há muito tempo atrás, né, como um diferencial que pudesse liberar tempo do contador, pudesse cuidar de certas funções para liberar tempo do contador, para que o contador tivesse oportunidade de executar essa missão mais nobre, de ter o olhar e ter a atenção depositada no seu cliente, né? Então, a primeira parte da resposta da sua pergunta, Roberto, é que a motivação da tecnologia, na maneira como eu enxergo, é a motivação de que ela libera o profissional de contabilidade para uma tarefa mais nobre, que é dar atenção para o seu cliente. Como o Roberto contou, nós começamos a desenvolver tecnologia mais avançada de robotização há bastante tempo aqui, tem uns 15 anos já que a gente vem fazendo isso, né? E essa tecnologia acabou trazendo muita gente, muitos contadores brasileiros vieram nos procurar porque queriam também automatizar os seus escritórios. E eu sempre disse a todos, quero contar agora para os meus colegas portugueses essa opinião, que a automação, a robotização por si só, ela não muda o que eu chamo de cadeia de valor da profissão contábil. Então, vamos imaginar uma cadeia de valor muito básica, né? O contador, ele calcula a folha de pagamento, o contador, ele calcula os impostos de uma empresa, o contador faz um balanço de uma empresa. Se eu simplesmente aplico tecnologia para isso, eu continuo fazendo as mesmas coisas mais rápidas, mas eu não mudo a minha entrega. A tecnologia, ela tem que ser um fator que eu gasto menos energia para fazer isso e eu mudo a minha entrega. Então, eu passo a entregar informações acompanhadas de aconselhamento, acompanhadas de orientação, acompanhadas de suporte para o cliente. Então, a tecnologia só faz sentido da maneira como a gente tem olhado aqui na Sevilha Contabilidade, dentro deste cenário de transformação da entrega, né? Então, eu passo a entregar maior valor porque a tecnologia liberou tempo para eu olhar para essas questões. Vicente, algumas atividades que são executadas nos escritórios de contabilidade em Portugal são muito parecidas com as atividades que são executadas no Brasil. Por exemplo, eles têm um dossiê, eles chamam de dossiê de documentos oficiais, onde tem os documentos contabilísticos, né, guardados em uma caixa, na famosa caixa de documentos, com as operações de compras, as operações de vendas, as operações diversas, né? Tem o processo de lançamento mesmo dos movimentos contábeis, dos movimentos contabilísticos, tem a apuração do IVA, tem a apuração do IRC, que é o Imposto de Renda de Pessoas Coletivas, tem o IRS, que é o Imposto de Renda de Pessoas Singulares, tem uma série de obrigações fiscais também, como demonstrações e guias da apuração dos impostos, né? Eles têm algumas coisas de forma mais simplificada, obviamente, que o Brasil, como operações isentas de IVA, tem que calcular o valor tributável, né, como aí no Brasil também. Mas, basicamente, eles têm 3 taxas, né? Eles chamam de taxas, a gente chama de alíquotas, do IVA, que é a taxa reduzida, a taxa intermediária e a taxa normal. No Brasil, nós temos uma infinidade. Não queiram saber, não queiram. Vou pular essa parte, né? Eles têm regimes de tributações diferentes também, tá? Tem regimes mais simplificados, os regimes normais. Tem declarações anuais também.
as declarações anuais para as autoridades tributárias. Uma diferença que é muito significativa, muito relevante, é que no Brasil, para os portugueses que estão nos assistindo aí, nós somos uma república federativa, então são 27 unidades da federação, que tem impostos específicos, né? O ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que seria um IVA hipertrofiado, né, vamos dizer assim, turbinado. Ele é estadual, então a legislação varia de acordo com cada unidade da federação. Isso torna o ambiente bastante mais complexo e nós temos um imposto que é alguns impostos que são do município, então isso traz um ambiente mais complexo, mais hostil. Mas os processos são muito parecidos, né? Obviamente o cálculo dos impostos, as obrigações são diferentes, né? Eles têm a segurança social, eles têm as guias, eles têm as declarações para a segurança social, como nós temos no Brasil, né? Mas uma diferença muito grande também, aí para contextualizá-lo e ajudar, é que no Brasil a gente começou esse movimento de transformação digital dos escritórios de contabilidade, na realidade, da relação fisco-empresas, em 1970, o Vicente deve se lembrar do ajuste CINIEF, né, sem número, que criou o Sistema Nacional de Integração de Informações Fiscais, justamente para que era documentos digitais entre os fiscos, para integrar os fiscos, e depois isso se tornou algo chamado Sintegra, que equivale hoje ao SAFT, né, que as empresas tinham que transmitir documentos digitais ao fisco com as faturas de saída. Mais tarde isso evoluiu, em 2004, 2005, 2006, isso se transformou no SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que hoje nós temos o SPED fiscal, o SPED contábil, a nota fiscal eletrônica, o e-social, que é a relação com a segurança social de forma eletrônica. Enfim, hoje os escritórios de contabilidade no Brasil já estão envolvidos num ecossistema fiscal digital muito consolidado, muito forte, e a partir de 2007 tornou-se inviável, apesar de existir ainda, os escritórios se relacionarem com os clientes também em formato de papel, né? Porque se você se relaciona com o fisco em formato digital e você tem um relacionamento com o seu cliente em papel, a cadeia produtiva, o ecossistema fica fragilizado, né? Você tem uma velocidade muito grande, uma acuracidade de informações muito grande, uma precisão de informações muito grande entre contabilidade e fisco, mas tem um elo fraco que é o empresário com o gabinete de contabilidade. E aí, então, que começou essa história de automação dos escritórios no Brasil, e isso começou internamente, né? Eu vou pedir até para o Vicente contar a história, o que ele fez com esses robôs, com esses bots que ele criou lá, e agora chega num ponto de integração externa do gabinete com o cliente dele, com o empresário. Essa história dos robôs que você criou, né, dos bots que você criou para processamento em especial, aí, você começou pela folha de pagamento, se não me engano, foi isso? Na verdade, não foi não pela Folha, mas eu acho que você fez uma leitura muito interessante, Roberto. No Brasil, nós tivemos essa mola, esse motor que nos empurrou, que foi a decisão também do governo de exigir que a comunicação com o governo, das empresas e dos contadores com o governo, acontecesse de maneira tecnológica. Isso nos empurrou também para atender o governo, nós precisamos adaptar o nosso modelo de operação. Foi uma análise bem interessante essa que você fez, né, Roberto? Então, eu vou tentar dividir aqui um processo de operação contábil em 3 etapas. Né? A primeira etapa, eu vou dizer que é a etapa na qual nós contadores, recebemos informações dos clientes. A segunda etapa é a etapa na qual nós processamos essas informações e transformamos aquilo em outras informações. E uma terceira etapa na qual nós fazemos a entrega dessas informações para os nossos clientes. Né? Então, 3 etapas diferentes. O Roberto tem toda a razão em dizer que nós começamos apoiando nesse movimento do governo. Roberto, os primeiros robôs que nós fizemos, como foi obrigatório que as empresas passassem a gerar informações eletrônicas para entregar para o seu órgão de fiscalização, o que nós fizemos foi criar robôs que pegavam essas informações e traziam para nós, de maneira automática. Esses foram os primeiros robôs que nós criamos. Né? No segundo momento, nós começamos a criar robôs que pegavam aquelas informações e simulavam o comportamento humano de operar um software.
Então, por exemplo, nós tínhamos um software, vamos falar de folha de pagamento, que eu acho que é uma coisa mais comum, né? Nós tínhamos um software de folha de pagamento, nós criávamos robôs que pegavam as informações variáveis da folha junto aos clientes e que colocavam e operavam o software dentro do nosso modelo de operação. E na terceira etapa, nós cuidamos de fazer robôs que cuidassem de fazer a entrega disso, a validação dessas informações e a entrega disso para os clientes, né? Eu até tenho aqui, queria pedir licença, Roberto, sua e do João, porque eu vi um comentário aqui de uma pessoa que está nos assistindo, que é o Luiz Carlos Monteiro. Obrigado, Luiz Carlos. Aliás, já que eu peguei para fazer o comentário, vou fazer dois aqui. Eu vou agradecer a Pamela Magalhães, que ela disse que eu ajudei muito ela nas aulas de contabilidade da faculdade. Obrigado, Pamela, por você ter assistido algum conteúdo nosso aí. Espero que, de fato, tenha sido útil. Obrigado a vocês todos que estão nos assistindo. Mas o Luiz Carlos Monteiro, ele faz uma pergunta aqui que ele diz o seguinte, aliás, ele faz duas, né? A primeira pergunta, ele gostaria de saber se o valor da folha de pagamento do pessoal de tecnologia já ultrapassou o valor do pessoal da operação. E na outra pergunta, ele me diz, depois de tantos anos de automação, quais são as responsabilidades do pessoal de tecnologia e quais são as responsabilidades do pessoal de operação do escritório, né? Então, eu quero fazer a partir da tua pergunta, Roberto, fazer a resposta também da pergunta aqui do Luiz Monteiro, que eu acho que elas são bem conjugadas, né? Então, primeiro, Luiz, Roberto e João, nós fizemos uma opção de desenvolver essa tecnologia com uma criação de uma empresa separada da empresa de contabilidade. Então, nós tínhamos a empresa de contabilidade, nós criamos uma outra empresa que fazia esse desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então, essa tecnologia ela nasceu como produto. E nós desenvolvemos essa tecnologia de automação e vendemos essa tecnologia para outros escritórios de contabilidade. Isso foi uma maneira, Luiz, de conseguir fundos para custear o processo de desenvolvimento sem que o dinheiro todo fosse nosso, né? Sem que a gente precisasse usar 100% do dinheiro da nossa empresa de contabilidade. Então, a nossa empresa de contabilidade ela virou um cliente dessa empresa de tecnologia que desenvolvia tecnologia e vendia tecnologia para nós e para outras empresas, né? Agora, indo na questão do que o Luiz está perguntando aqui sobre as responsabilidades, para nós está muito claro a diferenciação, né? A tecnologia é responsável em grande pedaço pelo processo, pelas execuções, pelas tarefas que precisam ser feitas, né? E as pessoas da empresa de contabilidade são responsáveis pelo atendimento. E essa mudança, Luiz, Roberto e João, é a parte mais difícil. Porque a tecnologia em si, eu não sei em Portugal, o Roberto e o João vão poder até me contar um pouquinho como é, né? Mas aqui no Brasil, hoje a gente já vive uma realidade muito diferente disso. Hoje o que nós temos é que os softwares normais, os softwares que estão no mercado de produção de informação contábil, de produção de informação tributária, esses softwares eles já vêm desenvolvendo os seus próprios robôs. Então, hoje em dia, você compra um software de contabilidade, não compra, né? Você assina um software de contabilidade que já tem robôs dentro dele, que já faz essas coisas de maneira automática. O acesso à robotização aqui no Brasil é um acesso fácil, porque não é caro, não é uma coisa proibitiva. Mesmo um escritório pequeno consegue contratar softwares com um elevado nível de automação e de robotização. E a gente já vê no Brasil, até, João, meus amigos e o Roberto conhecem muito bem, os primeiros softwares que eu estou chamando, o Roberto acho que concorda com essa denominação, de softwares autônomos. Softwares que já nascem com a necessidade de intervenção humana quase nenhuma. O software, ele acontece, então você simplesmente vai lá, cadastra o cliente e ele já sabe o que precisa ser feito para o cliente, o software faz aquilo tudo sozinho de maneira autônoma, sem a necessidade nem mesmo de um robô para operar aquele software. A gente já vê esses movimentos de maneira muito clara, né? Essa etapa de softwares autônomos ainda é uma coisa que está nascendo, mas o movimento está muito claro. Então, quando eu olho para o futuro, o que eu enxergo muito claramente é que nós teremos softwares autônomos que vão cuidar de fazer folha de pagamento, que vão cuidar de fazer impostos e que vão cuidar de fazer balanços de maneira quase totalmente automática, se não totalmente automática, né? E aí a missão das pessoas que focam na contabilidade será pegar estas informações, então a apuração dos impostos, a folha de pagamento calculada, o balanço preparado, e transformar estes dados em oportunidade de orientação para os seus clientes, de sentar com o seu cliente e de conversar com o cliente para orientar, né? Agora, esse desafio, João, Roberto, meus amigos que estão assistindo, é o maior de todos. Eu não sei em Portugal como é, peço a vocês que me contem, mas aqui no Brasil o perfil tradicional do profissional de contabilidade é o perfil de olhar para o processo e não de olhar para o cliente. Nós temos aqui no Brasil essa dificuldade ainda hoje, né? Então, deixa eu fazer uma descrição para vocês aqui de um cenário que talvez ajude vocês todos a entender o que eu estou tentando explicar, né? Imagine que você está aí na sua empresa de contabilidade cuidando de um assunto qualquer, de um processo qualquer relacionado a um cliente seu. Deixa eu pegar um exemplo. Você está fazendo a folha de pagamento, você está preparando uma folha de pagamento para um cliente teu. Enquanto você está preparando a folha de pagamento, o seu telefone toca e você aqui, ocupado, né, preparando a folha de pagamento, olha assim com uma viradinha de olho
para ver o que está acontecendo no telefone, e no identificador de chamada você percebe que é um cliente que está te telefonando, né? Nesse momento, eu vejo duas reações possíveis. A reação do profissional de contabilidade que está preocupado mais com o processo do que com o cliente é a reação de pensar na cabeça dele: puxa, bem agora que eu estou precisando terminar esse processo de folha de pagamento, vem esse cliente me atrapalhar. Esse é um indicativo do profissional que está preocupado mais com o processo do que com o cliente. Outra possibilidade, um indicativo de um profissional de contabilidade que está mais preocupado com o cliente do que com o processo. Ele está aqui preparando a folha de pagamento, o telefone toca, ele olha, vê que é um cliente, e na cabeça dele surge a seguinte frase: puxa vida, bem agora que eu tenho a oportunidade de ajudar um cliente, está esse processo de folha de pagamento me atrapalhando. Essa é a diferença muito clara em relação à aplicação da automação, viu, Luiz? A automação me tira do processo para que eu possa olhar para o cliente. Se eu não fizer essa transformação mental na minha cabeça, e eu já vi isso acontecer muitas vezes aqui no Brasil, com pessoas ligadas a mim na minha empresa, né? Eu automatizo a folha de pagamento, mas a pessoa vai se ocupar com outro processo que não é importante, que não é atender o cliente. Essa transformação de que a minha prioridade é atender o cliente é muito difícil. O profissional de contabilidade, em geral, aqui no Brasil, eu não acho que Portugal seja muito diferente, não. Aliás, eu não acho que nenhum lugar do mundo seja muito diferente, é ser um profissional processual. E o novo perfil da contabilidade é que o profissional de contabilidade seja relacional, que ele seja capaz de se relacionar com o seu cliente, e isso demanda, primeiro, o desafio de eu ajustar a mente de quem tem o olhar e a preocupação no cliente, de quem entende que o cliente é mais importante do que o processo. Mas depois tem o desafio de ajustar o diálogo, a linguagem, né? Porque eu preciso ser capaz de falar com o meu cliente sobre as coisas que fazem sentido para ele e não sobre as coisas que fazem sentido para mim. Eu preciso ajustar a maneira como eu expresso as minhas ideias, as minhas sugestões e as minhas orientações para que seja algo compreensível para a realidade do cliente e não para a minha. Então, assim, um resumo, né? A tecnologia, Luiz, que fez a pergunta, vocês todos estão assistindo, aqui no Brasil, essa tecnologia de robotização está disponível a custo totalmente acessível. Várias empresas hoje em dia oferecem isso, né? O que é o diferencial de verdade é o quanto você consegue mudar a cabeça da sua equipe, no sentido de entender que o processo deixou de ser importante e que o atendimento do cliente é que é mais importante. Eu vou ajudar o Vicente nessa colocação com um exemplo muito prático que eu já percebi. Imagina que você tem um cliente aí do comércio retalhista é a gente chama de varejista, de moda, por exemplo, feminina. Vários países, Portugal, o Brasil também, tiveram momentos de quarentena, de lockdown, de empresas fechadas. Algumas cidades aqui ainda estão, né, no Brasil ainda estão fechadas. Talvez tenhamos outras ondas aí de Covid e talvez tenhamos que fechar novamente. Então, o mundo se transformou, o mundo do comércio se transformou num comércio multicanal. Tecnicamente falando, ele é omnichannel, onde há o atendimento na loja física, há o atendimento por redes sociais, há o atendimento por marketplaces, né, como Amazon, OLX, aqui no Brasil, Mercado Livre e outros mais. Há o atendimento de venda domiciliar, porta a porta, o antigo vendedor de porta em porta, e isso tem voltado com muita força no mundo inteiro. E ao atendimento via loja e-commerce próprio, né? Vamos dizer assim, o seu próprio site de e-commerce. Se o empresário, aquele empresário do setor de comércio de moda, não tem tecnologia para integrar, né, o controle de estoques, a faturação, a compra de mercadorias, e isso tudo não tem uma integração digital natural com o escritório de contabilidade, esse modelo é um modelo falido, porque ele vai ter muito dado e pouca informação. Por que eu estou falando isso? Porque para cada canal, para cada ponto de atendimento, tem uma mercadoria certa, um produto certo para ser colocado. Se você vai para o Instagram, você está buscando um público mais selecionado, com maior poder aquisitivo, que você não pode colocar toda a sua loja no Instagram, por exemplo, porque é impossível dar um atendimento, né, desse jeito, personalizado. Se você coloca toda a sua loja no WhatsApp, você não consegue atender. Se você coloca toda a sua loja na maleta, né, na mala, é impossível, né? Teria que ter um caminhão, não uma mala. Então, para cada canal, você tem um conjunto de mercadorias adequado, com o preço adequado. Isso significa fazer precificação on demand, né, sob demanda. E como que você vai fazer o custeio e a precificação, que é um processo contábil, que vai transformar dado em valor para a empresa, se essa cadeia produtiva toda não está integrada, né? Se você está preocupado com a apuração do IVA, se você está preocupado na digitação de lançamentos contábeis, se você está preocupado com a digitação de eventos de salários, né? Então,
o deslocamento da atividade operacional, da atividade primitiva, né, que é a atividade de digitação de dados, para uma atividade mais intelectual, mais consultiva, mais estratégica, tem um valor absurdo. Então, o Luiz até perguntou assim, falou que dados são é o novo petróleo, né? Na verdade, não, dado não. Dado está lá enterrado debaixo, né, no fundo do poço. O que é petróleo é o conhecimento, que é a aplicação prática da informação que o dado gerou, né? Dado é o petróleo cru, que não vale muito. Quando você extrai o petróleo, você refina o petróleo e coloca lá para o cliente utilizar no posto de gasolina, aí em Portugal chama posto também? Não, como chama? Sim, pode ser, sim, posto de gasolina, sim. No posto de gasolina, aí sim tem valor esse dado, né? Ou seja, você transformou o dado em conhecimento, em aplicação prática da informação. E o primeiro passo para fazer isso, não tem dúvida nenhuma, o Vicente talvez possa comentar isso mais, é a digitalização dos documentos, né? Se você está tratando em documento no papel, a automação fica totalmente inviável. Como que você vai automatizar um processo que ainda depende de meio físico? Segundo passo é a automação. E o terceiro passo é a transformação do dado em conhecimento, que é, de novo, repetindo aí, é a aplicação prática, é a transformação de valor na informação obtida a partir do dado. E isso você já tem feito, né, Vicente, na Sevilha Contabilidade. Aliás, inclusive, já vou aproveitar aqui, o Vicente foi um dos pioneiros também aqui no Brasil na criação de franchising, né, de franquias de escritórios de contabilidade. E hoje, conta um pouco dos seus números também, né, para o pessoal entender o tamanho que é a sua operação, se você puder, obviamente. Claro, pode ser. Então, nós, de fato, fomos, a partir desse modelo, então, em que nós desenvolvemos todas essas condições, né? Aliás, quero fazer um comentário. A Pamela até está perguntando aqui se, até que ponto, na minha visão, vai a redução de custos operacionais com a automatização de processos, né? Acho que vale a pena falar sobre isso, até vinculando a tua pergunta, Roberto. O objetivo central da tecnologia, pelo menos na nossa estratégia de negócio, não é necessariamente a redução de custo. É a realocação do custo. É eu gastar menos tempo do profissional com o processo e transformar este tempo em atendimento para o cliente. Então, nós não temos o olhar de quem está buscando obrigatoriamente redução de custo. O nosso olhar é de construir um novo modelo de trabalho em que o profissional dedique a mesma quantidade de horas para o cliente, mas dividida de maneira diferente. Eu dedico menos horas para o processo e mais horas para o atendimento. Então, num primeiro momento, viu, Pamela, a gente busca reduzir o custo do processo e transformar esse custo do processo em custo de atendimento, é transformar essa cadeia, né? Esse modelo parece que fez muito sentido para muita gente aqui no Brasil, o Roberto e João, ao ponto de que várias empresas de contabilidade, vários profissionais de contabilidade começaram a nos procurar porque queriam fazer o mesmo que nós, queriam repetir, queriam agir da mesma maneira que nós, né? E então nós começamos a enxergar a possibilidade de permitir que outros escritórios de contabilidade usassem o nosso modelo de operação. E para isso nós criamos um modelo de franquias, né? Um modelo de franchise. Então hoje nós temos na unidade que eu administro, que nós chamamos de franqueadora, né? Que é a unidade que originou e que controla todo o processo. Hoje nós atendemos perto de 1.000 empresas na unidade que eu controlo, né? Para dar um dado, Roberto, eu atendo perto de 1.000 empresas com 40 funcionários operando na contabilidade, né? Em todas as áreas, contabilidade, fiscal, folha, eu uso 40 pessoas para atender perto de 1.000 empresas na minha unidade, né? E aí nós temos cerca de outras 30 unidades que são franqueadas. Essas outras 30 unidades são menores e elas atendem juntas perto de 1.500 empresas. Então, hoje, a marca Sevilha atende cerca de 2.500 empresas no Brasil. Para a dimensão do negócio brasileiro, até que é um número pequeno, né? Mas nós temos tido resultados muito interessantes do ponto de vista da operação, da entrega. Nós temos conseguido fazer com que essa entrega seja uma entrega cada vez mais consultiva, um pouco no sentido do que nós estamos conversando agora, né? Mas nós também percebemos, Roberto, e acho que é interessante contar essa história para todos, que as empresas de contabilidade que nos procuravam para ser franqueados, nós começamos o modelo de franquia em 2013. No final de 2013, nós tivemos a abertura da primeira unidade franqueada. Então, já está chegando aí para 7 anos, 6 para 7 anos que a gente está com unidades franqueadas, né? No final de 2013, nós tivemos a primeira unidade operando e depois, a partir daí, muitas outras empresas nos procurando, né? Nós hoje temos uma situação em que nós temos mais procura por franquia do que aprovamos a abertura de unidades. E eu vou contar para vocês por quê. Porque a tecnologia e os modelos operacionais que nós temos, eles não funcionam se os processos internos não estão bem desenhados e bem organizados. Nós descobrimos, em muitos casos que nos procuravam, que o processo interno
da empresa não é um processo adequado. A contabilidade é tratada, e eu estou chamando de contabilidade global, né, folha de pagamento e apuração de tributos, é tratado com processos amadores, mal construídos, burocráticos e complexos demais, e não adianta a gente levar um modelo de operação nosso para um ambiente assim, porque ele não funciona, ele depende de uma boa estruturação interna. E hoje o nosso modelo de venda de franquia, ele começa assim, você não consegue, a gente não vende mais a franquia para alguém que nos procura. Nós primeiro, durante um ano, nós fazemos um processo de consultoria de processos para que esse escritório se organize, e quando ele estiver bem organizado, então a gente consegue trazer ele para a rede de franquias, né? O Luiz aqui está perguntando se cada franquia processa seus dados. As franquias são totalmente autônomas, né? Cada franquia é uma empresa diferente. Então, nós não somos donos das unidades, cada unidade tem o seu próprio dono, ou seus donos, em caso de sociedade, né? Eles são autônomos, eles têm os seus contratos com os clientes, o que eles recebem de nós é o direito de usar a nossa marca, mas mais do que isso, o direito de usar a nossa metodologia de trabalho, as orientações, o treinamento, o suporte que nós entregamos para eles, e aí nós temos uma estratégia de marketing que é coletiva, né? A marca ela é explorada de maneira coletiva em todos os estados do Brasil onde nós temos as nossas unidades. Então, cada unidade faz a sua operação. No Brasil existe, Luiz, eu acho interessante contar para quem está nos assistindo, outros modelos de franquia, outras franqueadoras de contabilidade que não operam assim. São operadoras de contabilidade que franquiam a marca, mas quem faz todo o processamento é a franqueadora central, né? Não é assim que nós trabalhamos. Nós trabalhamos num modelo no qual cada unidade processa a sua operação. Eu gostaria de pegar naquilo que estiveste a falar, que é uma história que eu acho que é fantástica, e também falar um pouco de Portugal para depois de fazer algumas questões. Portanto, nós em Portugal estamos a passar, como em toda a parte do mundo, não é? De uma transformação por via das necessidades. Okay? E acontecem coisas tão lineares em que empresas que antes vendiam com lojas agora estão a aceder a marketplaces, às vezes feitos na cidade, para poderem seguir com o seu negócio, porque senão só tem um modo, teria que fechar. E, portanto, esta questão aqui da situação, da necessidade, faz com que haja aqui uma transformação. E foi bastante isso que contaste. E queria aqui falar um pouco da forma como eu vejo até a contabilidade cá em Portugal. Ainda estamos muito pouco processuais e provavelmente pouco tecnológicos. Okay? Ainda se sente um pouco no Brasil também, mas está-se naquela situação de dizer assim, como é que eu reduzo custos, mas mantendo a maneira de trabalhar. Okay? E a maneira de trabalhar não tem processos normalmente, okay? Tem inclusive o foco no cumprimento fiscal que os clientes precisam. E o foco é todo gasto aí. Eu gostaria de colocar uma questão muito particular, que deve ter a ver com o crescimento, e é como é que nós movemos esta questão, digamos, de estar a trabalhar aqui no pão com manteiga, que é aquilo que os clientes estão a pedir, okay? E onde os gabinetes de contabilidade estão a gastar o seu tempo, okay? Muito eventualmente por causa dos processos, por ausência de tecnologia, mas depois, acima de tudo, que estão-se a entregar informações, okay, ou conhecimento, nomeadamente demonstração de resultados, que o cliente não entende. E, portanto, está-se a fazer aqui um cumprimento fiscal e depois, no final, o cliente não entende aquilo que é construído. Ou seja, na minha visão, fazendo até a pergunta, como é que nós conseguimos fazer esta transformação toda, ganhando tempo, isso um pouco já falaste, para que de alguma forma se consiga demonstrar o valor real daquilo que eu podia chamar a consultoria, a estratégia que um gabinete de contabilidade poderá dar a um cliente, já que ele não entende o resultado. Podes falar um pouco disso? Claro, João, com o maior prazer. Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Eu tenho essa característica minha de dar respostas um pouco longas, então eu vou te dar uma resposta um pouco grande, porque quero criar um contexto bem adequado para essa situação, né? Eu tive a felicidade na minha vida de ter um professor chamado Bob Caspi. Roberto conhece, João, um dia eu vou te apresentar para o Bob, ele é um grande pensador, admiro demais ele, né? E o Bob Caspi, ele é professor americano numa faculdade de lá que chama Babson College, fica em Boston. Estudei com ele lá, ele foi coordenador do curso que eu fiz lá, e depois viramos amigos, até hoje eu tenho um contato frequente com o Bob, né? Uma das coisas que ele estuda muito, João e meus amigos, é a questão da evolução. E eu já vi, então, essa teoria que eu vou trazer para vocês agora não é minha, eu aprendi, ouvi e concordo com ela do professor Bob Caspi. Então ele diz que a evolução ela é um processo que vai criando determinadas cadeias de acontecimentos, né? E que a transformação do ambiente às vezes é mais rápida do que essa velocidade da evolução. Deixa eu dar um exemplo prático que é dele, inclusive, que ele sempre traz, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a questão dos dinossauros, os dinossauros eles dominaram o planeta Terra durante dezenas de milhões de anos.
Na história do planeta, na história da Terra, os dinossauros dominaram o planeta por mais tempo do que os seres humanos têm dominado atualmente. E a principal característica de dominação que os dinossauros tinham era o tamanho deles. Como eles eram muito grandes, eles eram maiores do que as outras criaturas, e essa qualidade, o tamanho, essa vantagem de tamanho que eles tinham, era a força que eles tinham para dominar o planeta. Acontece que quando veio o meteoro que caiu sobre a Terra, conforme os cientistas levantam, né, o alimento se tornou escasso, e aquilo que era a maior qualidade dos dinossauros, que era o tamanho, se tornou a sua maior fraqueza, porque eles precisavam de muita comida e não existia comida disponível. Do dia para a noite, o que era um fator de força se transformou num fator de fraqueza para os dinossauros. Essa transformação acontece hoje, na minha opinião, talvez em estágios diferentes, na profissão contábil ao redor do mundo. A profissão contábil ela se fortaleceu ao longo do tempo através da demonstração de capacidade que o contador tem de cuidar de processos. Isso foi, durante muito tempo, a força do profissional de contabilidade. Então, algo como, não importa o quanto o processo de apuração de imposto, ou o quanto o processo de geração de folha de pagamento, ou o quanto o processo de geração de um balancete ou de um balanço é complicado, eu, contador, dou conta do processo. Pode confiar em mim que eu dou conta do processo. E esta força nos trouxe até aqui. Acontece que esta característica de ser capaz de cuidar de processos agora se transformou na nossa maior fraqueza. Embora ela tenha nos trazido até aqui, o profissional de contabilidade que se manter preso a esta capacidade estará condenado a não conseguir continuar adiante, porque não é mais isso que o mercado procura. Não é mais isso que os clientes de contabilidade querem. Eles querem aconselhamento, eles precisam de ajuda para saber como se movimentar neste ambiente, João, que você acabou de descrever, de profunda transformação e de desafios gigantescos, né? Então, uma comparação que eu quero fazer aqui também é uma comparação com uma analogia até budista em relação a essa questão, né? No budismo, eles falam muito de um termo que chama paramita. Eu vou tentar explicar para vocês qual é a questão, né? Olha o que acontece. Imagine que você vem caminhando e você então se depara com um rio. E você quer cruzar o rio para continuar a sua trajetória do lado de lá do rio. Na beira do rio tem uma canoa. Então você sobe na canoa, começa a remar e atravessa o rio, usando a canoa como instrumento para atravessar. Quando você chega do outro lado do rio, para continuar a sua jornada, você precisa abandonar a canoa. Você não vai levar a canoa debaixo do braço, não vai colocar a canoa na cabeça e continuar carregando a canoa para andar. A canoa ela serviu por um momento, depois ela deixa de servir, você tem que ser capaz de abandonar a canoa. Eu acredito, quando você pergunta, João, como é que a gente faz essa transformação, eu acho que a dificuldade está no contador abandonar essa canoa do processo. O processo nos ajudou a vir até aqui, mas é hora de abandonar. O processo agora precisa ser tecnológico e eu preciso estar com as mãos livres para cuidar do nosso cliente, não mais para cuidar do processo. A partir desta mudança, João, tudo acontece. Eu consigo me sentar com o cliente, conversar com ele e entender qual é a linguagem que eu devo adotar para ele prestar atenção no que eu estou dizendo, que tipo de dificuldades ele vive no dia a dia, que tipo de ajuda eu consigo oferecer para ele. Para isso é preciso que eu solte a canoa do processo. Eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil eu vejo muitos contadores com dificuldades. Eles continuam abraçados nessa canoa do processo e acreditando que é a canoa que vai salvá-los. Não é, essa canoa vai prendê-los. Pois é, e o Vicente, isso está tão claro, né? Está claro, inclusive, nas perguntas das pessoas. Todo mundo, ou a maioria esmagadora dos profissionais da contabilidade que fazem perguntas sobre automação, perguntam primeiro sobre qual é a redução de custos que isso vai trazer no processo. E, na realidade, se esquecem que o maior custo de uma empresa, hoje, não é o custo do processo, e sim o custo da oportunidade. Se um comerciante está com a loja fechada, não adianta ele reduzir o custo dele em 80% se ele não vende nada, né? O custo maior dele é o de não vender. A mesma coisa está acontecendo no escritório de contabilidade. O seu maior custo não está na sua operação. É claro que com isso não quero dizer que você não tenha que reduzir os seus custos operacionais. Tem sim. Mas o seu maior custo é o custo de oportunidade de deixar de atender, de deixar de criar atividades, serviços que tragam muito mais receita, muito mais faturamento, muito mais faturação, como dizem em Portugal, para o seu escritório do que uma simples redução de custos de processos, né? Isso, para mim, está muito claro, e sua metáfora foi brilhante, brilhante. João, nós temos 9 minutos aí para caminhar para o encerramento. Você gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Vicente?
Eu gostava, é uma pergunta para o Vicente e para ti, porque acabaste agora de levantar aí uma questão extremamente interessante, que é, com esta questão aqui este momento de oportunidade, okay? E que oportunidades é que vocês veem em que os contabilistas se podem libertar do processo? Que coisas é que eles podem fazer agora para os clientes? Okay? Provavelmente na parte fiscal, na parte de gestão, na parte inclusivamente de estratégia. Qual é que é a vossa visão nessa matéria para nós também deixarmos aí algumas ideias a quem nos está a ouvir dizer assim, olha, o que é que eu poderei olhar daqui para a frente? Começo eu aqui, João. Força. Você é o nosso convidado de honra, Vicente. Você é a estrela do céu luso-brasileiro. Eu começo aqui, mas também acho que o Roberto tem boas visões sobre isso, pode colaborar conosco aqui na construção do raciocínio. Né? João e meus amigos, o que acontece na maneira como eu enxergo, então, é que agora se discutindo diante de nós a possibilidade, voltando um pouco porque eu contava lá do meu sonho de ser contador quando criança, de que o contador assuma de fato esse papel de quem ajuda as empresas, de quem não olha mais o processo como principal questão e passa a olhar o cliente como principal questão. Né? O primeiro passo que eu recomendo para quem está agora despertando, por exemplo, alguém que acabou de olhar para isso e acabou de pensar nessa questão, é o passo de se aproximar do cliente, de participar do cotidiano do cliente, ainda não com o objetivo de consultoria, mas com o objetivo de compreender quais são as dificuldades ou as dores, para quem preferir, que o cliente tem no seu dia a dia. A partir do momento em que você se aproxima do cliente com esse olhar e identifica quais são as dores que o cliente tem no seu dia a dia, naturalmente, se na sua paisagem mental está o propósito de ajudar o cliente, naturalmente você vai enxergar oportunidades para fazer esse trabalho. Né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo apenas. Né? Se você tem um cliente que é, digamos, um escritório, um gabinete de advocacia. Então, esse cliente presta serviços de advocacia por aí. Né? Ao se aproximar do cliente, é muito provável que você perceba que este cliente tem uma tarefa grande de administrar a prestação de contas para os seus clientes, para cobrar os honorários que ele tem que cobrar, né? E que os advogados têm que fazer esse trabalho. Se este é um cliente dos seus serviços tradicionais de contabilidade, surge então a possibilidade de você dizer, eu posso te ajudar nisso. Eu, como contador, tenho competência para realizar essa tarefa para você. E aí você pode criar um produto, um serviço e oferecer para essa empresa. Eu estou dando um exemplo muito básico, mas multiplique isso pelas possibilidades que cada cliente seu tem de receber ajuda tua e, da mesma maneira, usando o argumento que o Roberto acabou de usar, né? O senhor advogado, ao invés de o senhor e a sua equipe perder tempo prestando contas para os seus clientes, vá fazer aquilo no que você é bom, que é cuidar das questões de advocacia, de direito, e deixe que eu, com a minha equipe, dou conta dessa parte de prestação de contas e de números. Né? Então, é uma troca na qual eu libero o meu cliente para ele ser mais produtivo naquilo que ele é bom. E, em contrapartida, eu ajudo o cliente e ganho para isso. Né? Então, esse movimento de entender a realidade do cliente, João, na minha opinião, é o primeiro passo. A partir daí, vão se desdobrar outras possibilidades que os contadores que estão nos assistindo vão ser capazes de explorar. E aí o gabinete de contabilidade é claramente fortalecido na sua visão e já não precisa de competir por preços. Já está a competir pelos serviços que está a oferecer adicionais e, diria, diferenciados do resto do mercado. É isso mesmo. O Roberto, João, se vocês me permitem, você falou agora uma coisa, me lembrei, recomendo quem está nos assistindo aqui, se vocês pesquisarem, será fácil de encontrar na internet, tem uma palestra, um TED Talk do professor Simon Sinek, que se chama O Círculo Dourado, The Golden Circle, né? O Círculo Dourado. Assistam, eu recomendo muito, ele fala exatamente sobre isso que o João acabou de provocar, né? Que é você parar de competir no que é feito e passar a competir no porquê é feito. Assistam a palestra lá do professor. Então, ele chama Simon Sinek, é um TED Talk, e a palestra se chama O Círculo Dourado. Muito bom, muito bom. E isso me fez lembrar da história do médico também, né? Seu médico, o cirurgião, ele tem processos ali também, ele tem que preparar a sala de cirurgia, ele tem que preparar relatórios, ele tem que depois desmobilizar a sala de cirurgia, mas o trabalho de valor dele mesmo está na cura, né? Está no tratamento do paciente, da pessoa que está ali, né? E não especificamente no processo de preparação. Obviamente que as coisas são importantes, né? Ninguém está dizendo aqui que os processos fiscais, os processos de entrega de declarações, de guias, de apuração de impostos não são importantes, é óbvio que são. Eles são tão importantes que eles devem ser automatizados ao máximo para que não haja erro
sejam feitos de forma muito rápida, muito eficiente, muito baratas e que você realmente aproveite o seu maior custo, que é o custo de oportunidade para geração de riqueza para você e para o seu cliente. Vicente Sevilha Júnior, muitíssimo obrigado. João Assunção, muitíssimo obrigado. Temos 2 minutos ainda aí para o nosso encerramento. Querem deixar a mensagem final aí de vocês? Eu só quero agradecer, viu, a Bisdocs, ao João, Assunção, a todos que nos assistiram. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Roberto, pelo convite. Espero que essa conversa tenha, de alguma maneira, causado um certo desconforto em quem está nos assistindo, porque é a partir desse desconforto que nós começamos a nos movimentar, né? A energia se cria para tirar o desconforto, né? Um beijo no coração de todos. Uma alegria enorme estar com vocês. Bom, suas considerações aí? Bem, eu ainda estou siderado com aquilo que falámos agora. O Vicente é um poço de conhecimento, okay? Adorei. Muito obrigado por compartilhar esses ensinamentos. Okay? A questão dos dinossauros é bom que fique na cabeça de todos nós. É muito, muito importante. E muito obrigado pelo tempo que nos dedicou a todos e espero que tenha sido proveitoso para todos, como foi para mim. Muito obrigado, Vicente. Vicente, muito obrigado também, muito obrigado, João Assunção, muito obrigado a você que nos assistiu. A gente pretende manter essas sessões, na verdade a gente pretende até ampliá-las para promover um maior intercâmbio entre profissionais da contabilidade portugueses e brasileiros. Vamos trazer aqui profissionais portugueses também para nos contar como é a realidade em Portugal, porque isso tudo é uma grande oportunidade, não só de troca de experiências, troca de conhecimentos, mas também de networking, de troca de oportunidades. Há muitas empresas portuguesas no Brasil, há muitas empresas brasileiras em Portugal, e eu tenho certeza que bons negócios surgirão para todos, e quero parabenizar aqui já a Latourette e o Bisdocs, que estão começando a plantar essa pequena semente, que eu tenho certeza que irá gerar muitos frutos no futuro para ambos profissionais, os brasileiros e os portugueses. Muito obrigado a todos e até a próxima, então. Tchau, pessoal. Muito bem. Eu interrompi já ao vivo. Cara, o ao vivo todo dia dá problema, cara. Eu não sei como é que faz, mas a gente vai ver como é que faz. Roberto, João, eu vou precisar pedir desculpas, mas eu tenho uma reunião agora às 8h30, exatamente. Eu vou precisar comunicá-los. Mas eu adorei ter conversado com vocês. Obrigado, viu, pelo espaço. Foi um prazer mesmo. Espero que vocês continuem levando essa mensagem aí para todo mundo em Portugal. Espero que você volte. Obrigado eu. Foi fantástico. A hora que quiserem. Me chamem que eu volto. Obrigado, Vicente. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Então, extraordinário. É muito bom. Agora a gente tem que trazer alguns portugueses também, né? Para poder não ficar só no monopólio, né? E o Vicente, nós cá em Portugal podemos dizer que é a Liga dos Campeões. Eu trouxe o time de primeira linha, né, das águas. Depois tem que trazer pessoas mais assim, com as dificuldades mais próximas do... Não, foi fantástico. Só uma pessoa que sabe muito, passou por muito, é que consegue fazer estas ligações com dinossauros e tudo isso. Achei brilhante. É preciso ter muito, muito conhecimento. Muito conhecimento. A gente conversa, então, porque o Diogo já está aqui. Está bem. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Um abraço.